Olá, pessoas do YouTube. É, Resolvi fazer esse vídeo aqui porque eu tô gostando muito de fazer as casinhas aí no The Sims. E eu percebi que o nome que tá na minha conta não tem um personagem. Aí eu criei um personagem lá no mundo do The Sims igual ao avatar da minha conta, pra ser a carinha aí, ao personagem que vai guiar as construções aí no The Sims. E esses vídeos que eu tô fazendo aqui é só pra mostrar as casinhas mesmo, não tem história, nem não vou jogar com esse personagem não, é só um personagem pra eu usar ali na hora de testar, porque depois que a casa tá montadinha, eu testo pra ver se tá tudo funcionando, se o personagem consegue andar dentro da casa, se os aparelhos que eu coloquei dentro da casa vão funcionar, se ele consegue acessar. Então essa vai ser a personagem. Ela chama Eleonor porque o nome da minha conta é Eleonor. Não é o meu nome de verdade, mas é o nome que tá lá, que eu coloquei como o login da conta e ficou esse nome aí mesmo. E o sobrenome dela é aleatório, eu joguei lá no dadinho pra poder colocar o sobrenome porque eu não pensei em nenhum sobrenome pra ela, é só Eleonor. E aí eu coloquei o básico, né, umas roupinhas bem básicas nela. O cabelo, a maquiagem, aquele óculos que eu coloquei no começo é pra ficar parecido com o avatar da minha conta. E todas essas casas que eu tô fazendo no The Sims eu tô colocando na galeria pra quem quiser baixar pra usar no jogo, tá? E eu coloquei como traço de personalidade dela aí genialidade, materialismo, né? Porque ela é uma construtora. E criatividade também. A aspiração dela eu coloquei em ser uma magnata das mansões, porque é só isso que ela vai fazer. Só vai construir mansões aí, casas e projetos arquitetônicos. A minha intenção era colocar ela nessa casinha aí, que foi uma casa que eu construí, eu fiz um vídeo e acabou dando um problema no meu computador aqui, não salvou o vídeo que eu tava fazendo pra mostrar a casinha, só que ela não tinha dinheiro pra comprar essa casa, pra eu poder entrar com ela na casa e mostrar a casa que eu já tinha feito. Aí eu coloquei ela no terreno vazio e resolvi que eu ia criar uma casa aí pra ela, já que ela comprou esse terreno aí. Ela tem 18.500 simoleons e eu não vou trapacear dessa vez, não vou usar cheat nenhum. Eu vou usar só o dinheiro dela e o que dá é fazer uma casa pequena. E eu queria fazer alguma coisa assim que fosse um desafio, então eu resolvi fazer uma casa microscópica. Tem essas opções aí do próprio jogo mesmo para você se desafiar a fazer casas pequenas. E a casa microscópica ela tem que ter de 4 a 32 ladrilhos, aqueles quadradinhos, né? E eu resolvi fazer a microscópica porque é a mais difícil, né? Fazer bem pequenininha. Eu tô acostumada a fazer casas enormes. Se você entrar lá na minha galeria, você vai ver. Tem até uma fortaleza lá, um castelo, tem mansões. E eu já postei aqui a casa do Diva Depressão que eu fiz, o apartamento deles, né? Que é muito grande. E aí, dessa vez eu resolvi fazer uma casinha bem pequenininha. E é muito difícil, porque parece que não vai caber as coisas e é bem difícil mesmo. E aí, no começo eu fiquei um pouco na dúvida, porque eu não tinha entendido direito quantos quadradinhos que eu podia colocar, quantos ladrilhos. E aí eu comecei a pensar, a primeira coisa que eu fiz é o banheiro, porque é essencial, não tem como fazer uma casa sem banheiro. E aí eu coloquei o quarto ali do lado e aí eu comecei a pensar na sala e na cozinha, que é o que sobrou, né, de ladrilho pra colocar. Ali ainda não tinha atingido o número máximo de ladrilhos, tava com 21, então eu comecei a pensar em como fazer um puxadinho aqui ou ali. E eu não queria que ficasse uma casa muito comprida, uns cômodos muito irregulares, então eu deixei assim mesmo. E resolvi fazer um deck, uma plataforma ali do lado de fora. A minha intenção era colocar a mesa ali fora, porque obviamente não vai caber dentro da casa uma mesa. E, bom, eu gostei que ela ficou bem quadradinha. Por questão de espaço, eu resolvi fazer a porta na diagonal. Pra ganhar mobilidade ali, você perde um pouco do quarto, mas a minha intenção não era colocar muita coisa dentro do quarto, então eu
Fiz a diagonal pra ficar num design mais bonitinho, em vez de fazer o L. E fica mais fluido, eu gosto dessas portas na diagonal, assim. E aí na hora de colocar as janelas, eu queria uma janela que fosse arredondada em cima. E eu achei essa bem bonitinha. E eu fiquei um pouco na dúvida, porque não tem porta que combina, e a janela do banheiro também não tem muita opção. O meu jogo, ele é o básico. Eu comprei só o básico. E não tem pacote de extensão, não tem kits, não tem nada, é só o básico mesmo. E o desafio é realmente fazer uma casa legal, uma construção bacana, só com o básico. Esse que é o desafio do meu jogo, eu gosto de jogar assim. E aí eu comecei a pensar, coloquei umas portas lá dentro da casa, coloquei verde, porque eu tô na vibe do verde agora, eu gosto de tudo verde. Coloquei ali umas portas verdes dentro da casa, pra dar uma corzinha, porque as paredes são clarinhas. Não pintei ainda, mas eu coloquei uma cor clarinha. E eu sempre coloco a luz primeiro, porque como tá fechado e às vezes eu já começo sem janela, sem porta, eu preciso colocar a luz primeiro pra eu ver a cor da parede, a cor do chão, como é que vai ficar. Então eu sempre uso essas luzinhas pequenininhas aí, que ela não atrapalha na jogabilidade, pra você mexer, pra você visualizar o que tá embaixo. Porque se você colocar um lustre, uma luz maior, às vezes ela fica no campo de visão e eu não gosto. Então botei as luzinhas ali, pintei um verdinho bem clarinho lá dentro. Piso clarinho também, porque eu queria uma vibe bem clean dentro da casa. E o lado de fora, eu fiquei muito na dúvida, porque esse bairro deserto aí, cidade aí no deserto, qualquer cor que você coloque do lado de fora fica parecendo terra, fica estranho. E aí eu não gostei muito das cores do lado de fora, não. Coloquei um tom meio terroso ali mesmo, porque é o que dá, né, gente? E aí eu fui montar o banheiro, percebi que ele tava muito pequeno, não ia caber o box do chuveiro, mais a pia e a privada. E aí eu tive que fazer um puxadinho, porque faltava só um ladrilho pra ficar dentro do limite de 32 pra casa microscópica. Então eu fiz um ladrilho ali e fiz um quebradinho. Às vezes eu faço esse quebradinho no banheiro, porque eu gosto de deixar a privada escondidinha ali, o vaso sanitário escondidinho. E coloquei, não sei, depois olhando o vídeo, eu acho que ficaria melhor se tivesse uma curvinha ali, uma parede na diagonal onde ficou aquele L. Mas também eu gosto do vaso sanitário ficar escondidinho lá, fica legal também. Aí coloquei o box, né, bem basicão, vou colocar uma pia ali. A janela do banheiro eu gostei dessa, que foi bem diferente. Apesar de não combinar muito com as outras janelas, mas ela fica pro fundo, então não atrapalha muito na estética de quem vê de frente, né? E eu imagino a casa como se fosse casa de verdade, tá, gente? Então, como ela tá lá pro fundo, fica uma coisa divertida ali no banheiro, diferente, e também não vai ficar feio porque não tá no mesmo ângulo das outras janelas. Coloquei um sofazinho ali, bem básico. Vou colocar ali. Eu coloquei a cama, né, no quarto, no cantinho, perto da janela, porque foi o espaço que deu ali pra encaixar. E achei legal também a cama perto da janela. E um criado mudo, bem básico, só isso mesmo. Eu às vezes não coloco armário dentro do quarto, porque os Sims não precisam de armário, né? Não é um armário no The Sims, ele não é funcional, ele é só decorativo. Então, quando eu vou fazer casa menor, eu às vezes não coloco um armário dentro do quarto. Às vezes eu coloco só um criado mudo e é isso aí. Aí fica só, guarda a roupa dentro debaixo da cama. Vamos imaginar que é assim. Aí coloquei ali geladeira e fogão, que é o básico, né, que precisa ter. E eu coloquei um balcãozinho ali. Eu ia colocar um balcão normal, mas como eu precisava ter um espaço para ela comer dentro da casa, eu coloquei aquele balcão que você coloca a banquetinha para comer. E aí a porta ficou de ladinho ali, né, para poder caber a geladeira e o fogão do ladinho. Coloquei outra janela do lado também para ficar
bem iluminado, com a luz natural. E fica legal também na fachada de frente, você vê as duas janelas. Aí, bom, eu coloquei ela lá dentro pra ver se ela conseguia entrar, né? Porque eu fiquei na dúvida se aquela banqueta ia atrapalhar ela entrar, mas não atrapalhou. Coloquei a televisãozinha ali bem compacta, que é um pacote que veio junto com o meu, que é de móveis compactos. Um quadro bem colorido para dar vida ali, né? Coloquei uma mesinha no canto ali com uma flor, uma plantinha. Um quadrinho ali no quarto também colorido. E aí eu fiquei colocar uma cortina no quarto, porque a janela ficou bonita, mas eu fiquei com a impressão de que ia ficar muito claro o quarto, né? Você pensando num quarto tem que ser um ambiente mais escurinho, né? Pra pessoa dormir e tal. Aí eu coloquei uma cortininha ali, belezinha. E o lado de fora agora. Eu ia colocar a mesa ali, mas essa mesa não tava cabendo. Eu tive que colocar ela de ladinho. E aí depois eu achei que ficou muito feio aquela plataforma ali sem nada e as mesinhas do lado. E ficou, sei lá, um pouco estranho. Não curti muito. Aí eu fui procurar um toldo, sabe, aqueles... Ai, eu não sei como é que chama. É tipo, não toldo, é tipo um toldo que você coloca em cima da porta, que eu queria colocar. Só que eu fiz a plataforma e eu achei que a plataforma tava atrapalhando, caso da altura da porta tá mais alto do que o nível do chão. E aí eu acabei que eu fui lá, e eu demorei um pouco pra achar o negócio que eu queria lá, que não é um toldo, é tipo uma cobertura aqui, ó, uma cobertura de... É uma cobertura de porta, de janela, né? Mas dá pra colocar em cima de porta também, que eu já vi umas casas que tem. E aí não tava dando certo colocar, que você viu que em cima da janela deu certo, na porta não. E eu achei que era por causa da plataforma. Aí eu fui lá, tirei a plataforma, desceu o nível da porta e mesmo assim não deu. Eu acho que porque a porta mesmo tá mais alta, não entendi. Esse específico que eu queria colocar não é pra colocar ali, né, só de janela. E aí eu peguei, resolvi fazer uma cobertura de laje mesmo, né? Daí eu fiz um cômodo, porque não, esse The Sims aqui, eu não sei, eu acho que no outro, no The Sims 3 que eu jogava, você tinha como você fazer só a laje em cima, sem cômodo embaixo. Nesse daqui eu não consigo fazer. Como eu não faço cheat nem nada, eu acabo que eu acho mais fácil fazer assim, do que você ir lá, botar o cheat, código e etc. Faz um cômodo, derruba as paredes e aí a laje vai ficar em cima como se fosse uma cobertura. É muito mais fácil do que você ficar usando cheat toda hora. E aí eu pintei ali o chão de pedrinha, né? Onde vai circular pessoas, eu imaginando as pessoas indo lá. A mesinha ficou ali, aí eu coloquei um canteiro para poder fazer uma horta, né? Um lugarzinho de planta, porque planta agrega, né, beleza na casa, deixa mais divertido, mais vivo, o verde dá um colorido ali, principalmente por ser no deserto, né, fica bem legal. Coloquei uma cerquinha ali, aquela cerquinha bem baixinha, eu achei essa, eu não sei que material que é, esse é tipo um tijolo, não é tijolo, eu sei, tem isso na vida real, tem, gente, é tipo um bloquinho assim, não é um tijolo, mas parece um tijolo, e aí você monta uma cerquinha bem baixinha. E combinou com o ladrilho do chão, né? E fica uma coisa bem chique, assim, eu gostei bastante. Botei uns canteirinhos ali pra poder fazer uma horta. E aí eu comecei a pensar no jardim que eu ia fazer, de planta, de plantinhas, etc. E, bom, eu coloquei umas plantinhas bem pequenas, mais altas, assim, na altura maior que o murinho que ficou ali. Eu sempre coloco uma que tem umas florzinhas, né? É um arbusto, isso é, né? Arbusto. E uns verdinhos, assim, mais verdinho embaixo. Apesar de ser deserto, você pode plantar lá, você traz a sua terra e põe. Vamos imaginar assim. Aquele cantinho eu achei que ficou muito sem gracinha, muito vazio. Eu coloquei uma florzinha ali no canto pra poder usar aquele L ali, que ficou meio fora do contexto. Mas aí coloquei a florzinha ali. Pintei o resto do chão de ladrilho em volta da casa. Fiz o quadradinho certinho ali, né? Onde vai ficar a movimentação de pessoas.
E deixa eu ver o que mais que eu fiz. Tá. Eu fiz um caminhozinho, porque eu gosto de deixar um caminhozinho pra andar. Aí eu fiz o caminhozinho da entrada da casa, né? Aí eu ia colocar até na caixa do correio, mas eu achei melhor trazer a caixa do correio pra cá, né? E sobrou muito terreno, mas como o objetivo é fazer uma casa microscópica, eu fiz um caminhozinho ali para poder indicar, né, que a casa é só lá no fundo. E ficou, usei o mesmo isso aí é uma cerca, né? Usei a mesma cerca lá da horta para poder fazer o contorno. Fiz um contorninho em volta também para ficar bem bonitinho em volta do ladrilho. E ficou um pedacinho ali de terra na parte de dentro, eu terminei de pintar. E aí na parte de trás eu pensei em colocar alguma coisa de água, né? Um espelho d'água para poder, apesar de ser deserto, eu acho legal. Na outra casa eu fiz isso também, uma pena que eu não consegui mostrar, mas eu coloquei um espelho d'água ali perto das plantinhas para dar aquele ar de oásis, né? Apesar de uma casa microscópica é muito difícil fazer um oásis, né? Mas deu aquele, tipo, você lembrar, nossa, um oásis no deserto, mas ficou legal, eu gostei bastante. E aí o resultado final, como a casinha ficou, eu gostei bastante, ficou bem funcional. Já tá salva lá na minha galeria para quem quiser baixar. E é isso, gente. É a primeira casinha da Eleonora. Essa é a casa que ela vai morar. E agora ela vai começar a fazer as reformas delas, arquitetônicas aí no The Sims. E eu vou compartilhar com vocês também os próximos projetos. Eu já gravei um outro vídeo, eu vou editar agora. E vou subir ele depois pra vocês verem. Aí eu percebi que eu esqueci de colocar a luz lá de fora. E aí eu espalhei umas luzinhas de flor que eu acho bem bonitinha, bem romântica, em volta ali do quintal. E aí ficou um pouquinho escuro ainda. Aí eu coloquei umas lâmpadas ali na parede para iluminar mais o ambiente que ela ia circular ali no caminhozinho da horta. E a parte ali onde tá a mesa, né? Do lado de lá também coloquei luz, por caso. Eu não sei os seus personagens, mas os meus sempre fica dando voltinha na casa. Então eu coloquei pra poder eles circularem e a gente ver melhor. Então é isso, gente. Essa é a casinha da Eleonor no The Sims.